Boa tarde, gente. Eu sou a Gisele. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa área de aprendizado de máquina automático. Né? Eu venho trabalhando com isso já há algum tempo. Na verdade, quando fiz doutorado, há poucos anos atrás, eu já comecei a trabalhar com isso, só que isso não tinha esse nome. Né? E, com o tempo, as coisas foram formalizadas, as coisas foram ganhando nomes. E hoje é uma das áreas mais populares que a gente tem dentro da parte de aprendizado de máquina. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu tenho duas perguntas primeiro. Quem aqui conhece alguma coisa de aprendizado de máquina? Tá, a maioria. Na verdade, o que eu vou falar na minha apresentação, eu vou tentar abstrair a parte de aprendizado de máquina, tá? Porque, na verdade, os métodos que a gente usa para fazer essa parte automática são métodos de otimização, na maioria deles. Então, a gente tem um espaço de busca que é definido por algoritmos de aprendizado de máquina, mas não necessariamente a gente precisa ter conhecimento deles para entender pelo menos o básico de como a coisa funciona. Tá? Bom, então, como é que surgiu o interesse nessa área? Né? A gente tem visto algoritmos de aprendizado sendo usados nas mais diversas áreas. Né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro aqui é uma tradução simultânea de voz. O segundo ali é medicina personalizada, ou medicina de precisão. E o terceiro, os carros autônomos. Né? Então, nesses 3 exemplos, a gente tem modelos de aprendizado de máquina por trás, né? Embora a gente não saiba exatamente o que está acontecendo, eles são a base disso aqui. E o que acontece quando a gente começa a ter aplicações mais, entre aspas, avançadas ou de interesse público, né? Que a gente fala, olha, aprendizado de máquina. O que acontece é que vai crescendo o interesse. Todo mundo quer saber o que é, como é que funciona. Né? Então, o que aconteceu é, a partir do momento que a gente começou a falar muito de algoritmo de aprendizado de máquina, ajudando um carro a dirigir sozinho, ou fazendo tradução simultânea, ou qualquer outra coisa que vocês imaginarem, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a se interessar mais por essa área. Elas queriam saber como que funciona. Né? E, com isso, com essa popularização, a gente fala que surgiu esse conceito de aprendizado de máquina para as massas. Então, todo mundo já viu alguma coisa, todo mundo sabe o que é, todo mundo acha que sabe fazer. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem um dado aqui de 2015, tá? Que diz que o número de pessoas que se auto-intitulam cientista de dados dobrou de 2011 a 2015. Né? Então, se a gente olhar, a maioria das grandes companhias aí hoje tem um cientista de dados. E, às vezes, não precisa ser tão grande, não. Se a gente olhar muitas das startups aqui de BH, tem muito cientista de dados. Né? Mas o que faz esse cientista de dados? Quanto que ele tem que saber para ele ser um cientista de dados? Tá? Então, como tudo na vida, essa popularização tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente tem mais dinheiro colocado na área, a gente tem mais pesquisa na área, a gente tem mais gente usando e a gente tem mais emprego. Tanto que vocês viram ali que todo mundo hoje é cientista de dados. Ao mesmo tempo, isso também tem um lado ruim. Tá? E, para quem trabalha com isso, uma das piores coisas, ou uma das coisas mais difíceis da gente entender, né, é que como é que uma pessoa que nunca estudou isso pode dizer que ela sabe fazer isso de olho fechado? Todo mundo faz. Né? Então, na verdade, a gente tem pessoas trabalhando com isso com níveis de conhecimento muito diferentes sobre o que elas estão fazendo. E, mais que isso, mesmo para especialistas, às vezes é difícil resolver o problema. Não é um problema simples. Tá? Então, a gente nunca vai saber todos os detalhes, tudo tintim por tintim lá de como o algoritmo funciona. E isso, às vezes, tem coisas que são muito importantes na hora de a gente escolher um algoritmo ou outro. Tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em termos de
da dificuldade da gente resolver problemas de aprendizado, o que acontece? A maioria das vezes, quando você não sabe nada, você vai lá e faz um cursinho no Coursera. Muita gente já deve ter feito, tem um curso do Coursera em Introduction to Machine Learning. Né? Muita gente fez. O curso é excelente. Né? Mas o que ele vai te ensinar? Ele vai pegar um monte de bases de dados do UCI. O UCI é um repositório de bases de dados bem popular. Tá? Tem bases sendo colocadas lá desde o início dos anos 90, então tem muita coisa. Só que esses dados têm algumas características que muitas vezes não refletem um dado real. Né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem centenas, se não milhares, de artigos científicos que já estudaram essas bases de dados e sabem exatamente como elas funcionam. Então, já teve muito algoritmo testado. Você tem métricas de avaliação muito bem definidas para saber se o negócio está funcionando ou não. Você sabe como outras pessoas já... qual que foi vamos colocar uma métrica de acerto. Você sabe quanto que um algoritmo que qualquer pessoa na literatura propôs acerta nessa base. Então, é fácil para você comparar, para saber se você está bem ou se você está mal, comparado com outros algoritmos. Quando você pega um problema do mundo real, primeiro que o problema, na maioria das vezes, não está definido. Você não tem uma base bonitinha, com linhas e colunas, tudo lindo. Pelo contrário, a maior parte do tempo que você vai gastar vai ser arrumando os dados. Né? Então, outra coisa que você não tem nem ideia de se aquele problema que você está modelando é um problema fácil ou difícil. Às vezes, você não sabe nem como que você vai avaliar o problema. Tá? E aqui tem algumas coisas que são críticas. Por exemplo, a forma que você apresenta o dado para o modelo. Uma coisa crítica. Tá? Vão ter modelos que podem lidar melhor com um tipo de dados ou com outro. Vão ter modelos que não lidam com alguns tipos de dados. E tudo isso, se você não conhece o algoritmo e você não conhece o dado, você vai na cega. Você vai lá e faz, e às vezes não funciona, e você não sabe por quê. Então, essas são algumas das desvantagens dessa popularização dessa área. Você tem muita gente usando, mas que, na verdade, não sabe usar. E a gente começa a ter resultados que as pessoas não sabem explicar, mas, na verdade, às vezes, o problema não é o resultado. Às vezes, o problema é o dado. Né? Começou errado. Começou errado, vai terminar errado. Né? Então, com isso, né, muita gente começou a observar que as pessoas estavam tentando usar técnicas de aprendizado, mas elas não sabiam como fazer isso. Né? Então, começaram a surgir soluções que a gente fala que são de prateleira. Então, a indústria começou a investir pesado para tentar, de alguma forma, solucionar esse problema. Se vocês olharem todos os clouds aí, se você olhar a nuvem da Microsoft, da Google, da IBM, o que vocês imaginarem, vai ter um módulo de aprendizado de máquina. E, além disso, a maioria deles hoje vai ter um módulo de aprendizado de máquina automático. Tá? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas ferramentas que permitem você explorar algoritmos e que têm incorporado nelas esse módulo para fazer aprendizado automático. Tá? Bom, então, o problema é difícil. Muitas vezes a gente não conhece nem o dado que a gente tem, a gente não sabe avaliar. E aí, por onde a gente começa? Muitas vezes a gente vai tentando. Tenta, erra, e vai melhorando o processo durante essas tentativas e erros. Tá? Então, tem algumas perguntas que são cruciais e que muitas vezes você vai se fazer, às vezes você sabe responder, às vezes você não sabe. Né? Então, por exemplo, eu tenho dado suficiente para aprender? Como que eu processo o meu dado? Como que eu represento o meu dado? Qual que é o melhor algoritmo? Esse parâmetro que eu escolhi para esse algoritmo é bom ou eu deveria ter escolhido outro? E não existe resposta direta para nenhuma dessas perguntas. Tudo vai depender do dado. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, só assumindo que tem gente que não sabe nada de aprendizado de máquina, só para eu dar uma noção para vocês do que eu estou falando. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de aprendizado supervisionado. Aprendizado supervisionado é aquele onde eu conheço o que eu quero encontrar. Então, por exemplo, o exemplo clássico lá, a previsão do tempo. Eu quero saber se amanhã vai chover ou não vai chover. Tá? Então, eu tenho vários dados históricos de temperatura, de umidade,
que mais vocês quiserem, e eu sei se aquele dia choveu ou não. Eu vou dar esse dado, com todas as informações de temperatura, pressão, etc., mais a resposta, choveu ou não choveu. Então, é supervisionado porque você sabe essa resposta. Né? Então, o que eu faço normalmente? Eu tenho esse conjunto de dados de treinamento, que é o meu histórico, eu jogo para um algoritmo, esse algoritmo vai gerar aqui um classificador, um modelo. Esse é um problema de classificação, então eu quero classificar como chove ou não chove. Né? E quando chega dados novos, aqui, por exemplo, eu quero prever se hoje vai chover, eu pego os dados de hoje e o modelo vai me dar uma resposta aqui. Né? Então, é isso que é o básico do aprendizado supervisionado. Então, vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês o quão difícil é você escolher um algoritmo. Ao invés de previsão do tempo, vou pegar um exemplo menos batido. Né? Então, eu tenho aqui um dataset onde eu quero saber se a pessoa tem diabetes ou não. Tá? Então, o que eu vou ter nesse dataset? Ele é supervisionado, eu conheço se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, e eu tenho vários atributos aqui que descrevem essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho a idade, qual que é a pressão dela, nível de glicose, o BMI, como que traduz em português? IMC, o IMC e por aí vai. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Isso aqui é um exemplo do dataset, não é para vocês enxergarem, é só para a gente ver que ele está bonitinho em colunas. É um dataset pronto, você não precisa fazer nada com os dados, ele está aí. E eu tenho aqui todos esses atributos, e aqui eu tenho se a pessoa tem diabetes ou não. 1 tem diabetes, 0 não tem diabetes. Né? Esse slide mostra uma comparação de 12 algoritmos de aprendizado de máquina. Eles estão ordenados pela F-Measure. F-Measure é uma medida que a gente usa que tem a ver com a precisão e revocação dos algoritmos. Quem não sabe nada sobre isso, abstrai, é uma medida de acerto. Tá? Então, quanto mais para cima está na tabela o algoritmo, mais ele acerta. Né? E se você olhar aqui, eu tive que testar 12 algoritmos para descobrir que esse é o melhor. E se eu tivesse escolhido esse aqui ao invés desse, vejo que eu tenho uma diferença substancial aqui nessa métrica. Eu acertei muito menos aqui do que aqui. Né? Mas não é só isso que importa. Tudo bem, eu posso rodar 12 algoritmos, se eu tiver uma base relativamente pequena, e posso dizer, olha, eu vou usar esse porque ele teve essa melhor medida. Mas não é só o algoritmo também tem parâmetros. Então, por exemplo, isso aqui eu rodei com os parâmetros que são default. É o padrão, alguém definiu que aquilo funciona bem para a maioria das bases. Mas eu não tentei melhorar nada. E tem algoritmos que são muito sensíveis a parâmetros. Conforme você muda o parâmetro, você vai mudar completamente o resultado. Você pode tirar ele aqui de baixo e trazer ele aqui para cima. Um exemplo é o SVM. Tá? Então, aqui, isso aqui poderia melhorar muito se eu tivesse olhado para os parâmetros desses algoritmos, o que eu não fiz aqui. Mas tem mais ainda. Né? Porque eu falei que a gente depende muito da qualidade do dado para fazer com que o aprendizado de máquina, que o algoritmo funcione. Né? Então, o que acontece é que esse dado ali está bonitinho, tabulado, mas não quer dizer que ele é perfeito. Você não sabe quem entrou o dado, você não sabe como o dado foi adquirido, você não sabe de nada. Então, o dado, ele é imperfeito. Isso é da natureza. Tá? Então, eu posso ter dado faltante. Então, tem uma pessoa lá que eu não sei quantos anos ela tem, eu ponho interrogação lá na base de dados. Eu posso ter ruído. Né? Eu posso ter aqueles casos lá que eu não sei a idade, eu coloco 999, aí começa a aparecer gente com idade que não existe. Né? Eu tenho alta dimensionalidade. Tá? Então, todos esses problemas, eles são muito difíceis de serem resolvidos. E aqui tem uma coisa muito simples, que é, por exemplo, se eu tenho um dataset com muita dimensionalidade, então, digamos que eu tenho lá 100 atributos diferentes descrevendo a pessoa para saber se ela tem diabetes ou não. Então, além da idade, da pressão, eu vou ter mais um monte de coisa lá, que é o histórico médico dessa pessoa. Uma coisa que eu posso fazer é selecionar um subconjunto desses atributos. Então, tem algoritmos que são específicos para a gente fazer seleção de atributos. Nesse caso aqui, essa segunda coluna, aquele mesmo dataset lá, é igualzinho. Só que aqui, antes de rodar aqueles mesmos algoritmos, eu peguei e rodei um algoritmo para fazer seleção de atributos. Eu não vou mais usar o conjunto completo, eu vou pegar um subconjunto. Tá? Vejam que esse cara aqui, que era o primeiro, não é mais o primeiro.
Tá? Tudo bem, aqui é uma diferença pequena, mas agora, ó, essa rede aqui, ela é melhor do que esse cara aqui. E vejam que aqui eu piorei quando eu fiz a seleção de atributos. Então, todas essas coisas, elas não tem como a gente prever. É teste. Por isso que tem esse processo de tentativa e erro. Muitas vezes eu só vou descobrir isso depois que eu fizer. Né? Então, vocês vão ver aqui, esses que estão em vermelhinho aqui, quer dizer que eu piorei o resultado quando eu apliquei um algoritmo de seleção. Não é uma coisa comum, mas acontece. Enquanto que os verdinhos aqui, todos eles eu melhorei. Então, veja que, por exemplo, esse aqui, eu vim de 0,64 para 0,75. Então, eu melhorei bastante. Tá? Então, qual que é a mensagem disso? Que quando a gente faz qualquer coisa com o aprendizado de máquina, a gente não é o fato de você escolher o algoritmo. Isso é um pedacinho. É uma parte muito pequena. Tem uma parte muito maior aí que a gente chama de um pipeline, que é usado para resolver esses problemas. Então, é uma sequência de operações que eu vou ter que realizar para obter um resultado desejável. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aquela coisa da seleção de atributos. Então, não vou usar todos, eu vou pegar alguns. Eu tenho uma coisa aqui que chama recodificação de atributos. O que é isso? Às vezes eu vou usar um algoritmo que ele não aceita dado categórico. Então, se você tem sexo masculino e feminino, ele não consegue lidar com isso. Então, eu tenho que mudar essa representação. Ao invés de colocar lá masculino e feminino, eu vou dizer, por exemplo, masculino é 0, feminino é 1. Ou eu vou dizer masculino é 00, feminino é 01. Aí tem várias formas de fazer isso. Tá? Depois eu tenho uma outra coisa aqui, que é, eu tenho que... às vezes eu tenho um dado que é muito desbalanceado. O que quer dizer isso? Então, pega, por exemplo, um caso de fraude. Você quer prever fraude de cartão de crédito. Qual que é a porcentagem de fraude que existe em relação ao total de fraudes? Ao total de transações de cartão de crédito? É muito pequeno. E aprender com 1% de fraude e um montão de dados de transações que são legítimas, não é fácil. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma amostragem desses dados, das transações legítimas, para melhorar o resultado do algoritmo. E aqui tem várias outras coisas. Né? Que, por exemplo, eu tenho que lidar com dados faltantes, eu tenho que olhar para os parâmetros do algoritmo, eu posso mexer e modificar e usar, por exemplo, os 12 algoritmos que eu usei aqui, ou vários outros que eu tenho, e assim por diante. Então, não é simplesmente aquele passo de tem 12 algoritmos, roda todos e vê qual é o melhor. Vai muito além disso. Tem muito mais coisa que precisa ser feita para eu ter uma saída de qualidade. E como é que a gente faz isso hoje? Né? Qual que é a abordagem atual para a gente resolver um problema de aprendizado de máquina? Normalmente, o que eu tenho uma base de dados, qualquer, tá? E aí eu vou ter um processo aqui que eu digo que é de preparação dos dados, tá? Ou de pré-processamento de dados. O que é esse processo? Envolve todas essas coisas que eu coloquei aqui. Por exemplo, fazer uma amostragem, selecionar atributos, codificar atributos, lidar com dados faltantes e assim por diante. E tudo isso hoje é muito manual. A pessoa olha para o dado, ela vai tomando decisões, manual as decisões, né? Não o processo em si. Mas todo o processo de tomada de decisão é manual. Então, eu vou escolhendo tudo que eu faço, limpo o dado. Aí eu aplico um modelo, e aí eu tenho aqui um resultado. Só que essa parte aqui, que eu falei que eu estou limpando o dado, você leva normalmente 70% do tempo nela. Quer dizer, você está preocupado só com isso aqui, mas o que resolve o seu problema é o que você faz aqui. Né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar essa abordagem atual, onde eu simplesmente me preocupo muito com o modelo, com os parâmetros do modelo, mas eu não me preocupo tanto com isso aqui. Tá? Independente disso, essa escolha desse modelo ainda é um problema em aberto. A gente não sabe qual que é o melhor algoritmo para um dado problema. Tá? O que a gente quer fazer? E o que a área de AutoML se propõe a fazer? Tá? Você vai criar um processo do início ao fim automático. Então, o mundo ideal chega o dado, toda essa parte manual que eu tinha aqui, que eu falei que leva 70% do tempo, ela some. Ela é incorporada dentro desse processo aqui.
E a diferença principal é que agora eu preciso de muito tempo computacional. Por quê? Eu vou transformar esse processo manual que o usuário faz lá e fica escolhendo milhões de combinações de algoritmos de pré-processamento, de algoritmos de processamento e assim por diante, eu vou fazer isso automaticamente. Só que eu não vou fazer isso aleatoriamente, como às vezes muita gente faz. Eu vou ter uma abordagem mais sistemática para fazer isso. Bom, uma coisa importante de se dizer é que a ideia de AutoML não é tomar o lugar no cientista de dados. Tá? Lógico que você vai reduzir muito a interação do humano no loop, tá? Mas você não vai tirar. Tá? O que você quer aqui, no final das contas, e uma das ideias é com esse negócio do ciência dos dados para as massas, você quer fazer com que a indústria e as companhias muito pequenininhas elas comecem a tomar decisões baseadas em dados, mas que não sejam decisões completamente da cabeça. Que a pessoa faça um negócio que faz sentido para ela. E tornar isso muito mais barato, porque hoje pode ser muito caro você contratar uma pessoa que é especialista nisso. Tá? E, mais que isso que a gente quer fazer é essa exploração automática desse bando de técnica que a gente tem, esse monte de parâmetro. Tá? Então, eu quero tirar isso das costas do usuário e passar isso para a máquina. Ela está lá, ela consegue fazer, então eu passo o trabalho para ela. Então, essa é a principal ideia do AutoML. Então, qual que é o mundo ideal? Eu vou ter o dataset, e aqui eu sempre tenho algum conhecimento a priori que vem de um especialista. O que é esse conhecimento normalmente? É o subconjunto de algoritmos que você vai usar, o que faz sentido você combinar com o quê, tem coisas que não fazem sentido ser combinadas, e assim por diante. Então, ainda existe aqui uma partezinha disso que vem de um especialista. Tenho uma base de dados, eu jogo no método, ele vai cuspir aqui uma solução que é a melhor para essa base de dados. Então, a ideia do AutoML é você ter coisas que são customizadas, é para aquela base. Pode funcionar para outra? Pode, se as características forem semelhantes. Aí, depois eu vou fazer tem uma parte de meta-aprendizado que tenta fazer exatamente isso. Extrapolar de casos de sucesso do passado para novos casos. Tá? Eu vou falar pouco disso hoje, mas aqui a ideia é simplesmente, dado um dataset, um conjunto aqui de um espaço de busca, né? Vários métodos de pré-processamento e métodos de classificação e parâmetros. Tá? Como que eu combino isso para ter a melhor solução possível? Bom, eu posso dizer que eu tenho 4 grandes objetivos dentro dessa área. Tá? E está em ordem aqui crescente e mais ou menos que histórica. Tá? A primeira coisa é fazer o tuning automático de hiperparâmetros. O segundo é fazer seleção automática de algoritmos. O terceiro é combinar o algoritmo com o parâmetro. E o último é criar esses pipelines, que são essas sequências de passos que eu tenho que fazer, desde a hora que o dado chega até a hora que o dado sai. Tá? Então, eu vou começar falando dessa primeira. Essa primeira, quem já mexeu com o aprendizado provavelmente fez, mas não automaticamente, necessariamente. Né? Que aí eu tenho um método, ele tem parâmetros, então agora eu tenho que testar diversos valores e ver o que funciona melhor. E aí aqui eu quero chamar a atenção de 2 coisas para vocês. Vejam que aqui, em todos os meus slides, não vai aparecer parâmetro, vai aparecer hiperparâmetro. Tá? Aqui, por exemplo, todas essas ferramentas que estão listadas aqui, esse slide está num contexto de Deep Learning. Todas essas ferramentas, elas têm alguma solução para tentar achar arquitetura de redes neurais profundas. Tá? Que é o que está em alta agora. Então, para esse primeiro objetivo, o que eu quero fazer? Eu simplesmente quero achar os valores desses hiperparâmetros que vão produzir o melhor modelo. Então, qual que é a diferença de um parâmetro para um hiperparâmetro? Né?
Normalmente, a gente chama de parâmetro aquilo que a gente consegue aprender quando a gente roda o modelo. E a gente chama de hiperparâmetro aquilo que a gente seta antes de começar a rodar o modelo. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede neural, eu tenho que dizer quantos neurônios vão ter em cada camada, quantas camadas, qual que é a taxa de aprendizado, e assim por diante. Isso são hiperparâmetros. Eu tenho que definir a priori para funcionar. Enquanto que parâmetros são aqueles que o modelo aprende por si só. Então, por exemplo, os pesos de uma rede, eles são parâmetros. Eu tenho um algoritmo lá, por exemplo, de descida do gradiente, que vai aprender esses parâmetros. Tá? Então, no contexto que a gente está falando aqui, essa é a diferença de um hiperparâmetro por parâmetro, embora, em muitos casos, isso seja usado indiscriminadamente. Tá? Você chama tudo de parâmetro, mas essa que é a diferença aqui. Então, a gente falou que uma das coisas que eu quero fazer é fazer essa otimização de hiperparâmetros. Né? Eu disse para vocês que provavelmente quem já trabalhou com algum algoritmo já fez isso antes, só que manualmente, ou usando um método simples, como um grid search, alguma coisa desse tipo. Por que é difícil fazer isso automaticamente, então? Né? Tem alguns desafios que são grandes e tem a ver com o tipo dos parâmetros que você está otimizando simultaneamente. Normalmente, você vai ter aqui hiperparâmetros contínuos, você vai ter inteiros, você vai ter categóricos e, principalmente, você vai ter condicionais. Um parâmetro que só acontece dependendo se o outro aconteceu. Tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui a taxa de aprendizado de vários algoritmos que eu tenho, tipo uma rede neural, isso é um parâmetro contínuo. Beleza, então um algoritmo de otimização contínua resolve bem meu problema. Aí eu tenho inteiros, por exemplo, os números de neurônios de uma rede ou o número de árvores de um random forest. Tá? Às vezes eu otimizo diferente do contínuo. Eu tenho os categóricos que são bem diferentes dos anteriores, que é, por exemplo, se eu for escolher o hiperparâmetro com o algoritmo junto, eu posso dizer, você pode escolher o algoritmo 1, o 2 ou o 3. E isso são categorias. Tá? Não tem ordem, não tem como eu substituir por um número. Não tem ordem nenhuma. É um conjunto finito de escolhas. E eu tenho esses condicionais, tá? Que eu só ativo um hiperparâmetro se um outro estiver ativado. Então, por exemplo, se eu estiver otimizando um classificador junto com os parâmetros dele. Eu tenho um classificador que é o SVM. O SVM tem parâmetros que são só do SVM. Então, aquele parâmetro ele vira condicional. Eu só começo a olhar para ele se o outro também está ativo. Tá? E quando eu jogo tudo isso para um algoritmo para fazer otimização, para fazer busca, tem várias formas de resolver o problema, isso não é tão trivial. Tá? Então, eu tenho que ver como é que eu vou lidar com todos esses tipos de parâmetros simultaneamente. O segundo objetivo, que é essa seleção automática de algoritmos, tá? Também é um problema que já esse problema contrário foi muito bem estudado. Tá? Tem uma área então, que chama meta-aprendizado, dentro do aprendizado, que você tenta olhar características semelhantes entre datasets e fazer tipo, uma transferência de parâmetros. Tem N técnicas nessa linha. Então, tem coisas desde lá do início dos anos 90 que foram feitas nessa linha, mas a gente tem o que a gente chama de meta-aprendizado moderno, tá? Que são técnicas novas que conseguem, por exemplo, olhar para essa sequência de passos ao invés de olhar só para um algoritmo. Tá? Mas qual que é a ideia aqui? É selecionar o melhor algoritmo. Naquele slide lá atrás eu mostrei 12 para vocês. Tá? Eu quero selecionar o melhor sem precisar rodar todos, porque ali eu tinha 12. Mas eu podia ter 120 e o meu número de exemplos podia ser gigante. Tá? Então, às vezes, o tempo para eu rodar todos não compensa o que eu vou fazer depois. Então, a gente tem um monte de ferramentas aqui, de bibliotecas, que permitem que você facilmente rode todos esses algoritmos. Mas, de novo, é um processo manual e é um processo custoso. Tá? Vocês já viram isso aqui? Quem trabalha com scikit-learn, que é a biblioteca do Python para fazer aprendizagem de máquina, provavelmente já viu. Isso aqui ele chama de um cheat sheet, né? Então você vai olhar para aquilo lá e tentar, a partir das informações do seu problema, escolher o algoritmo. Para mim é um mistério como eles fizeram isso. Até hoje
Eu não sei quem fez e como que fez. Tá? Mas é um negócio do todo mundo vai tentar disponibilizar alguma coisa que facilite as pessoas usarem. Né? Então, você tem muitas coisas como essas que você acha na internet e que, na verdade, você não sabe como que elas foram criadas. Mas que se torna tipo conhecimento comum. Né? Por que você está fazendo isso? Ah, porque lá no Scikit-learn aquele negócio fala para eu fazer assim. Mas ninguém nunca se perguntou como que isso aqui foi feito. Tá? Então, a ideia desse segundo objetivo é selecionar o algoritmo. Isso aqui é uma forma de selecionar. Você vai seguindo aí, isso aqui são características dos dados. Né? Por exemplo, você tem dado rotulado, você tem mais de 100 mil exemplos, é dado de texto, ele vai fazendo umas perguntas, é tipo um sistema especialista que a gente ia lá em muito tempo atrás. Né? São regras para você tentar escolher. E quem criou essas regras foi um especialista, dentro do domínio que ele tinha de conhecimento. O terceiro objetivo é combinar essas duas primeiras coisas. Então, quer selecionar tanto o algoritmo quanto os hiperparâmetros desse algoritmo. Tá? Então, aqui eu entro naquele negócio dos parâmetros condicionais. Porque, muitas vezes, um hiperparâmetro vai depender do algoritmo que eu escolhi. Tá? Então, aqui, só para dar um exemplo mais didático, suponha que eu tenho 4 algoritmos aqui. Tá? São esses 4. Cada um tem um número diferente aqui de hiperparâmetros associados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Tem várias formas de eu buscar aqui. Tem muitos métodos que acabam fazendo busca hierárquica. Então, primeiro eu escolho aqui, depois eu desço. Né? Então, primeiro eu vou ver qual que é o melhor aqui com um conjunto aleatório de hiperparâmetros. E depois que eu decidir qual desses 4 é melhor, eu desço para os parâmetros. Tem outros métodos que vão fazer combinações de tudo simultaneamente. Tá? Obviamente que é muito mais fácil você escolher aqui primeiro e depois descer. Mas isso não te garante que você vai achar o que você está buscando. Né? Então, vamos supor que eu fiz essa busca hierárquica. Tá? E esse cara aqui foi o melhor. O C45, para quem não conhece, é um algoritmo que gera árvore de decisão. Tá? Então, ele vai gerar coisas desse tipo aqui. Né? A tarefa é supervisionada. Então, aqui nas folhas você tem a previsão. Então, esse aqui é o do vai chover ou não. Tá? E depois que eu fiz essa primeira seleção no nível 1 da hierarquia, vamos colocar assim, eu vou olhar para os parâmetros. Isso aqui é uma tela do Weka, tá? Que é uma ferramenta, para quem não conhece muito de aprendizado, para começar a explorar os algoritmos, é muito usada. Isso aqui é um conjunto de parâmetros dele. Tem parâmetros aqui que são relacionados à ferramenta, mas tem muitos parâmetros que são realmente do algoritmo. Tá? Então, por exemplo, aqui, use Laplace, unpruned, reduce error pruning, tudo isso aqui são parâmetros do método. Então, a ideia é que, no primeiro nível, eu seleciono o algoritmo, e no segundo nível, eu vou ter valores aqui que são otimizados para a base de dados que eu tenho em mãos. Só formalizando um pouquinho, só para não ficar só nos exemplos. Tá? Esse terceiro problema, que é da seleção de algoritmos e hiperparâmetros concomitantemente, hoje ele é chamado de cache, tá? É um problema cache, então que é lá Combined Algorithm Selection and Hyperparameter Configuration Problem. E como é que eu defino esse problema? Basicamente, eu vou ter aqui um conjunto A, que é um conjunto de algoritmos. Então, por exemplo, C45, Random Forest e assim por diante. Aí, cada algoritmo desse conjunto vai ter um conjunto de hiperparâmetros. Tá? Então, aqui eu tenho vários hiperparâmetros, diferentes configurações. Tá? E como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho um dado de treinamento. Esse dado de treinamento, então, ele tem um conjunto de instâncias aqui, onde cada instância, por exemplo, uma pessoa aqui com diabetes ou não, e todos aqueles atributos que descrevem ela, idade, sexo, pressão sanguínea e assim por diante. Tá? E, a partir desse conjunto, tá, eu vou fazer o que a gente chama aqui de validação cruzada. Validação cruzada é uma técnica que a gente usa em aprendizado para fazer validação estatística.
Tá? Então, na verdade, é um negócio muito simples, para quem nunca viu, só porque senão vai perder sentido tudo o resto que eu vou falar. O que acontece? Você me dá aqui um conjunto de dados, eu divido ele em treinamento e teste. Sempre que eu vou usar um algoritmo de aprendizado, eu vou fazer isso. Por quê? Eu crio o modelo aqui, depois eu vejo se ele generaliza aqui. Tá? Então, isso aqui eu só olho depois que o modelo está pronto. Eu nunca olho para isso aqui antes. Na parte de AutoML é a mesma coisa. Tá? Eu não vou usar todo o dado para achar o melhor algoritmo. Eu vou usar o subconjunto de dado, que é o meu dado de treinamento para encontrar o algoritmo, depois eu vou testar numa nova amostra. E o que é esse processo de validação cruzada? Eu pego só o treino aqui, tá? E eu divido, no caso de AutoML. Tá? Eu pego só o treino e eu vou dividir em partições. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 partições. Tá? O que o processo faz? Ele usa uma para teste e 3 para treino. Aí ele vai rodando aqui. Está vendo que sempre você tem uma das 4 diferente para teste. Tá? Então, você tem uma variação mínima de dados para uma rodada do algoritmo para outra. E aí, no final, o que você reporta, na verdade, é a média do erro desses 4. Porque aí você não está, por sorte, tendo uma medida de erro muito menor ou muito maior. Tá? Praticamente todos os algoritmos de AutoML vão usar esse processo nessa escolha do algoritmo. Tá? Então, o que eles fazem? Eles dividem esse conjunto e eles chamam aqui o delearn e o devalide, que é o aprendizado e a validação, que são, então, esses 3 aqui é onde eu aprendo e esse aqui é onde eu faço validação. Tá? E qual que é a definição do problema? Então, eu tenho o algoritmo, um conjunto de algoritmos, um conjunto de p-parâmetros, eu tenho um conjunto de dados onde eu vou aprender e onde eu vou validar, tá? E eu tenho uma função de perda. O que é essa função de perda? Por exemplo, o erro. Tá? Você vai rodar você vai rodar o algoritmo A com esse conjunto de p-parâmetros, nesses dados, e vai avaliar essa função nesses aqui. Tá? E qual que é o objetivo desse problema? Minimizar o erro, encontrar o algoritmo e o conjunto de p-parâmetros que minimizem esse erro. Tá? Então, essa é a única fórmula que eu vou mostrar, eu prometo. Mentira, eu vou mostrar 2, essa e mais uma. Então, eu posso formalizar esse problema como um problema de otimização mesmo. Tá? Então, a única coisa que vocês têm que saber aqui é algoritmo e p-parâmetro, treino, teste. Aqui são todos aqueles folds da validação, todas aquelas partições da validação cruzada. Quer dizer, eu não tomo minha decisão baseada em uma amostra. Eu tenho 4, 5, 10 amostras de dados. E eu quero achar o algoritmo e o IP-parâmetro que minimizem essa função aqui, que é, por exemplo, o erro. Tá? Então, formalmente, esse é o problema. Agora, eu tenho um problema de otimização muito bem definido e eu posso usar diversos métodos para tentar resolver isso aqui. Tá? Vejam que aqui eu estou falando de algoritmos e IP-parâmetros. Então, eu estou falando dessa solução aqui, que é o cache, que é escolha algoritmo, escolha IP-parâmetro. Tem um quarto objetivo lá no AutoML, que é eu sair só do algoritmo e do parâmetro e eu ir para esses fluxos, né, esse processo, essa sequência de algoritmos ou de operações de pré-processamento, etc., que eu vou seguir, né, para obter lá no final um resultado legal para o meu problema de aprendizado. Tá? Esse último problema, na verdade, ele é simples de ser mapeado para aquele problema do cache. Tá? No cache, eu tinha algoritmos e hiperparâmetros. Qual que é a diferença da definição desse outro problema? Agora eu tenho o que eu chamo aqui de pipelines. Cada pipeline tem um conjunto de algoritmos. Então, por exemplo, você usa o algoritmo X para fazer seleção de atributos, depois você usa o algoritmo Y para fazer para imputar valor faltante, depois você usa o algoritmo H para fazer seja lá o que você quiser. Então, eu tenho passos diferentes, e para cada passo é opcional eu fazer aquele passo, e para cada passo eu tenho um monte de algoritmo que eu posso usar. Então, em termos de combinação, veja aí que o negócio cresce exponencialmente. Né?
Então, aqui, eu consigo mapear esse problema bonitinho aqui. Agora, eu tenho, então, um pipeline. O pipeline tem algoritmos. E o algoritmo, cada algoritmo continua tendo hiperparâmetros. Isso não muda. Tá? Então, eu só coloquei um nível acima aqui, que é o pipeline, que são conjuntos de algoritmos. E eu consigo usar aquela mesma fórmula para otimizar. Agora, só para vocês terem uma noção do que é um pipeline. Um pipeline não necessariamente tem que ser uma coisa bonitinha assim. Ó, tá? Onde eu tenho dado, eu pré-processo, por exemplo, fazendo então seleção de atributos e tirando dados faltantes ou tratando de alguma forma. Aí eu tenho um modelo aqui e eu posso fazer um pós-processamento e acabou. Não precisa ser sequencial assim. Isso aqui pode ser meio que um grafo, onde paralelamente eu posso fazer pré-processamentos diferentes no dado. Tá? Eu posso ter modelos diferentes aqui e eu posso combinar esses modelos de alguma forma. Então, veja que o problema só vai crescendo. Né? Porque cada vez que eu adiciono um negócio desse aqui, eu estou crescendo o espaço onde eu estou buscando os algoritmos. Eu estou aumentando o número de combinações que eu estou fazendo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem certeza que vocês entenderam. Aí eu vou entrar nas técnicas mesmo que a gente pode usar para isso. Então, por exemplo, eu tinha mostrado lá anteriormente um exemplo que eu tinha vários algoritmos, eu escolhia o algoritmo e os hiperparâmetros. Agora, aqui, eu não quero mais só algoritmo e hiperparâmetro. Eu quero um pipeline. O pipeline inclui um algoritmo. Esse algoritmo, se eu quiser, eu posso dizer qual que é. Tá? Isso vai daquela definição que o especialista faz lá quando ele dá de entrada para o método de AutoML. Tá? Então, por exemplo, aqui eu falei, eu vou usar o C45. Tá? Porque eu sei que ele é bom, porque eu já selecionei ele lá atrás, o meu problema. Mas agora eu quero um fluxo. Tá? Então, agora você vai achar para mim qual que é o melhor algoritmo para eu tratar dado faltante e para eu fazer seleção de atributos. Tá? E agora vejam que, então, aqui eu entrei naquele pipeline. Eu posso ter isso fixo, dizendo, olha, obrigatoriamente você vai ter imputação de dados seguida de feature selection. Eu posso dizer, escolhe. Tá? Então, aí fica a cargo dessa definição que eu vou fazer do espaço de busca onde eu consigo procurar por esses algoritmos, das combinações possíveis que eu vou deixar o método fazer. Tá? E vejam que, nesse caso, é a segunda e última fórmula que eu vou mostrar. Tá? Aquele problema que eu tinha anteriormente, que era o cache, a única coisa que mudou aqui, eu continuo tendo tudo igual. Ó, a validação cruzada, a função de perda, que pode continuar sendo erro, só que agora aqui eu tenho um pipeline e hiperparâmetros. Eu posso considerar que dentro desse pipeline, então, eu tenho um monte de algoritmo, um monte de hiperparâmetro. Então, em termos de otimização, o problema é muito parecido, só que aquele é muito mais complexo, porque o número de combinações que eu tenho nesse espaço é muito maior que antes. Tá? Tudo bem? Estou seguindo? Bom, então, até agora, tudo que eu falei foi, olha, a AutoML serve para isso, ele resolve esses tipos de problemas, né? Mas a pergunta é como, né? Então, agora nós vamos entrar no como. Essa parte eu pensei muito antes de fazer, porque eu estava tentando não ir num nível tão baixo, mas também não ficar num nível tão alto. Então, vamos ver, depois vocês me falam se vocês entenderam ou não. Espero que sim. Tá? Então, olha só. Qualquer algoritmo de AutoML ele vai ter, se eu olhar para o AutoML como um problema de otimização ou como um problema de busca, tá? Ele vai ter dois componentes principais. Tá? Então, eu posso explodir aqui. Eu tenho um espaço de busca e eu tenho um método de busca. Então, basicamente, eu defino o que eu posso combinar e como que eu vou combinar. Tá? Como eu já mencionei anteriormente, não necessariamente isso aqui tem que ser visto como um problema de otimização. Tá? Tem outras técnicas, então, dentro dessa área de meta-learning que resolve o problema de outra forma. Em alguns casos vão ter resultados competitivos, em outros melhores, em outros piores. Tá? Então, tem outras alternativas. Aqui eu vou focar no AutoML como otimização. Tá? Bom, então eu tenho esses dois componentes. O primeiro é o espaço de busca. Então, eu já mencionei aqui que o espaço de busca, na verdade, são todas as combinações possíveis
de componentes que eu defini como entrada para o meu algoritmo de AutoML. Tá? Então, se eu disser, você só vai usar esse algoritmo e focar nesses hiperparâmetros, eu tenho um espaço menor do que se eu disser, ó, você tem esses 5 algoritmos e esses 5 conjuntos de hiperparâmetros. Que é menor que se eu disser, você tem essa sequência de algoritmos e cada sequência tem hiperparâmetros. Tá? Então, veja que aqueles 4 objetivos lá que eu coloquei do AutoML, você vai, de certa forma, crescendo o número de combinações que você pode fazer. Tá? Mas as técnicas que a gente usa, elas podem ser as mesmas. Tá? Isso não muda, só muda, e às vezes você tem que fazer uma coisa ou outra para tentar deixar o algoritmo mais eficiente. Tá? Bom, e como que eu busco? Né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de algoritmos que já foram testados. É uma área muito ativa. Se vocês olharem, a maioria dos artigos que eu vou citar aqui é depois de 2016. Então, 2016, 2017, 2018. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo. É até difícil de seguir o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou falar dos métodos mais clássicos, tá? E que têm resultados muito bons. E depois eu vou falar de algumas outras coisas que estão sendo desenvolvidas, métodos do último ano e que se mostraram muito promissores. Tá? Então, se a gente olhar aqui eu estou listando 5 técnicas. Isso não é uma lista exaustiva. Tá? Tem muitas mais. Por que eu citei essas aqui? Porque, de alguma forma ou de outra, eu vou falar sobre elas. Tá? Então, as 2 primeiras, na verdade, são buscas cegas. Eu não uso nenhuma informação para guiar essa busca. Então, eu tenho lá uma busca grid e uma busca aleatória. Depois, eu tenho essa otimização bayesiana, que é o forte nessa área. Tem muita coisa que usa otimização bayesiana. Tem algoritmos evolucionários, que depois dos bayesianos são os mais utilizados. Tem os algoritmos que são baseados nesse multi-armed bandits. Tá? Não vou explicar o que é isso, mas depois, se vocês quiserem pesquisar. Tá? Isso foi uma evolução. A gente começou das coisas bem simples e foi complicando conforme a coisa foi ficando necessária. Tá? Eu vou começar falando um pouquinho, então, do básico. Do básico, que é... Bom, eu tenho que buscar alguma coisa. Como é que você começa se você não sabe o que fazer? Tá? Então, vamos dizer aqui que eu tenho 2 parâmetros. Então, eu tenho esse espaço aqui. O eixo x é um parâmetro, o eixo y é outro parâmetro. O valor do parâmetro. Tá? Pode ser qualquer parâmetro, de qualquer tipo que vocês imaginarem. Vamos pegar um contínuo só para ficar mais fácil nesse 2D. E digamos que o meu parâmetro que está no eixo x é muito importante no resultado final do algoritmo. E o parâmetro que está no y não faz diferença nenhuma. Tá? Você colocar o valor dele 0 ou 1000, não vai impactar o resultado do algoritmo. Eu nunca sei isso a priori. Tá? O que acontece? Quando eu faço uma busca em grid, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá um parâmetro x, vou definir um intervalo de valores e vou definir um passo onde eu vou testando esses valores. Então, por exemplo, se eu posso variar alguma coisa de 0 a 1, em passos de 0 a 1, eu vou fazer todas as combinações de 0, 0, 1, 0, 2 até 1, com os valores do meu segundo parâmetro. Né? Então, eu vou combinar valores dentro de um intervalo que eu defini. Eu vou fazer todas as combinações possíveis. Tá? Quem já usou, por exemplo, SVM, né? Tem a ferramentinha que vem junto com a SVM, que é o Easy Grid Search. Você dá lá um intervalo, ele olha para os parâmetros, demora um século para rodar, né? Mas ele vai sempre te dar um conjunto de parâmetros que é melhor que aquele que você estava usando antes. Tá? Uma coisa para a gente olhar aqui, e é por isso que eu coloquei esse slide. Então, aqui eu tenho essa busca grid, onde eu defini esses intervalos e fiz as combinações. E aqui eu tenho uma busca completamente aleatória. Peguei valores aleatórios para esses 2 parâmetros. Em casos em que eu tenho um parâmetro que não é importante, uma busca aleatória é melhor que uma busca grid. Por quê? Porque aqui eu vou fazer muito mais combinações do parâmetro, muito mais variações do parâmetro que é importante. Veja que aqui, se cada pontinho desse for um conjunto do valor do parâmetro x com o parâmetro y, eu só variei o x 3 vezes.
certo? Aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3. Aí eu tenho 1 com o parâmetro 1, 1 com o parâmetro valor 2 para o parâmetro 2, e o valor 3 para o parâmetro 2. Então, eu fiz isso aqui são combinações de um valor que está aqui no eixo X com um valor que está aqui no eixo Y. Certo? O que acontece é que eu só variei 3 vezes aqui o parâmetro no X. Enquanto que, quando eu fiz uma busca aleatória aqui, a variação no X é muito maior. Nesses casos, a busca aleatória dá melhor resultado que uma busca grid. Tá? Então, lógico que vão ter casos em que eu sei que um parâmetro é mais importante que outro. Nesses casos, não vai para grid, vai para aleatório. Quando você não sabe, aí tem que testar. Tá? Mas os primeiros métodos então, eram simplesmente esses. E, na verdade, por muito tempo, a busca aleatória, às vezes, ela era muito melhor que os métodos mais sofisticados. Tá? Existe um estudo profundo que explica por que isso acontecia. É muito legal de ler depois. Tá? Eu não vou entrar no mérito, senão eu não consigo falar o resto. Depois está tudo nas referências, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, vejam que essas duas formas de buscar aqui, de fazer busca de hiperparâmetro, elas não usam nenhuma informação sobre o problema. Né? Estou dizendo, olha esse intervalo aqui de valor para esse parâmetro, ou pega qualquer valor e vê o que acontece. Tá? Começou daí e foi evoluindo. Né? E uma coisa importante da gente pensar é que, lembra que eu falei lá que dentro desse problema de otimização eu tinha uma função de perda. Essa função de perda pode olhar para ela como uma função de avaliação de se aquele conjunto de hiperparâmetros está sendo bom ou ruim, está melhorando ou piorando o resultado do meu problema. Tá? Que pode ser o erro, por exemplo. Se o erro aumenta, né, então o loss está aumentando. Tá? Como é que eu calculo, para esses casos aqui, o erro? Toda vez que eu faço uma combinação de parâmetros, isso significa que eu tenho que rodar o algoritmo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 9 rodadas no algoritmo. E aqui eu tenho mais 9, com parâmetros diferentes. E se vocês observarem aqui, isso aqui é minha função que está avaliando o algoritmo. Tá? Vejam que aqui eu tenho 3 pontos bem distantes aqui, distribuídos no espaço, e nenhum está perto. Por exemplo, se isso aqui eu quiser, vamos dizer que isso aqui é o acerto. Tá? Então, cada bolinha dessa é quanto que eu acertei quando eu usei esse conjunto de hiperparâmetros. Lembra que esse aqui não era importante, por isso que eu só tenho 3 bolinhas, porque esses 3 têm o mesmo valor desses 3, que tem o mesmo valor desses 3. Enquanto que aqui está bem mais distribuído, e se era acerto, eu comecei a chegar perto de um valor aqui que tem um acerto maior. Tá? Mas, então, calcular esse erro quer dizer, roda o algoritmo. E rodar o algoritmo pode ser caro, muito caro. Tá? Então, essas abordagens aqui, elas vão depender do tempo que você tem para rodar o algoritmo. Se você tiver 10 minutos, você vai fazer de um jeito. Se você tiver 10.000 horas, você vai fazer de outro. Tá? Mas, a partir daí, apareceu uma segunda técnica que está sendo muito utilizada. Como eu falei, ainda tem muito algoritmo que dá os melhores resultados, que usa otimização bayesiana. Tá? Na verdade, é um método muito antigo, de 1974, primeira vez que ele foi utilizado em outro contexto, obviamente. E qual que é a ideia aqui? Eu tenho um conjunto de parâmetros, tá? E eu tenho uma função de avaliação, que equivale àquela função de perda. Tá? Então, por exemplo, dado o parâmetro, por exemplo, pega uma rede neural. Eu estou falando rede neural sempre porque está na moda, todo mundo sabe o que é. Então, digamos que eu tenha lá o número de camadas que eu vou usar nessa rede. Esse é um parâmetro. Tá? E eu tenho uma função de avaliação que vai rodar a rede com aquele número de camadas e vai me dar o erro da rede. Tá? O que acontece? Ao invés de fazer milhares de tentativas e erros de diferentes combinações de parâmetro, vou fazer uma coisa mais inteligente. Tá? Como é que essa otimização bayesiana funciona? Ela começa com um ponto, quer dizer, uma combinação de hiperparâmetros, roda o algoritmo e pega o resultado. Tá? Baseado nisso, ela cria uma segunda função,
que é bem baratinha de calcular, e que faz um fitting, que tenta passar exatamente pelos pontos que já foram avaliados anteriormente, e aí eu tento dizer qual que é o próximo ponto que eu devo avaliar. Isso aqui fica mais fácil assim. Então, o que acontece aqui? Está vendo essa linha pontilhada aqui? Essa linha pontilhada é uma linha de erro. Então, no X eu tenho um parâmetro, que pode ser o número de camadas da rede. Tá? E no Y aqui eu tenho o valor dessa minha função de avaliação. Então, o que quer dizer? Quando esse parâmetro tinha esse valor aqui, eu rodei a rede e eu obtive esse valor aqui para a minha função de avaliação. Tá? Então, digamos aqui que eu fiz 2 avaliações para começar. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Então, eu variei esse parâmetro de 2 formas diferentes. Tá? Qual que é a próxima coisa que eu faço? Agora, eu vou tentar passar uma função, que vai ser essa linha preta aqui, não pontilhada. Tá? Eu vou rodar um método que vai fazer um fitting dessa função aqui. E, além disso, esse funil que eu tenho aqui, meio roxinho, meio azul, ele é a incerteza que eu tenho associada ao fitting daquele ponto. Tá? Normalmente, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu chego nessa curva? Tá? De novo, vou falar coisas que eu não vou explicar, porque eu não tenho tempo. Tem um método, que é o processo gaussiano, tá? Que, basicamente, você define uma função de covariância, e, a partir dessa função de covariância, você assume que aquela é a distribuição a priori dos dados, e você chega naquilo ali. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas tudo isso aqui, originalmente, é com processo gaussiano. Então, é como se você fizesse uma regressão não linear, tá? Baseada nessa função de covariância que você define. Então, abstrai, o que vocês têm que saber é que, a partir dessas 2 observações, eu consigo traçar essa linha preta. Isso aqui é o resultado do processo gaussiano, junto com esse funilzinho aqui. Tá? Aí, o que eu faço? Essa função pontilhada aqui, ela é obtida quando eu rodo o algoritmo. Então, se eu quiser ter essa função inteira, eu tenho que rodar todas as combinações possíveis de parâmetro, o que é inviável. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa segunda função. Está vendo essa função verde? Essa função verde, ela é chamada de função de aquisição. Tá? O que é isso? É como se eu usasse uma outra função, que aqui existem vários tipos de funções para isso. Aqui eu tenho essa da melhoria esperada. Tá? O que essa função faz? Ela meio que aproxima essa daqui. Só que ela é muito mais barata de calcular. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho esse fitting aqui que eu fiz com esse processo gaussiano, e eu tenho a definição dessa função de aquisição, e aí eu tenho uma função lá que diz, olha, o ponto nessa função onde você vai conseguir melhorar mais o resultado é esse aqui. E eu transfiro esse ponto para essa função aqui, e eu faço a avaliação real aqui. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu não estou entrando no detalhe matemático, eu estou tentando ficar em cima, tá? Mas a ideia, então, tem observações, rodo uma regressão não linear em cima dela, que é feito pelo processo gaussiano, nesse caso. Aí, a partir disso, eu defino uma função de aquisição, que é uma função que, teoricamente, é bem mais barata de calcular do que essa daqui, tá? E vai aproximar essa de cima. E, a partir disso, eu acho o ponto máximo aqui, que é um problema de maximização, eu vou maximizar a acurácia. Eu acho o ponto máximo e eu transfiro para cá. Então, o que acontece? Na próxima iteração, agora eu vou pegar aquele máximo aqui, vou transferir para cá e vou avaliar. Realmente, vou usar o algoritmo com esse parâmetro. E eu vou ter mais um ponto aqui. Aí eu vou aumentando o número de pontos sucessivamente. Só que eu não estou escolhendo pontos aleatórios. Eu estou escolhendo um ponto de acordo com essa função aqui. O objetivo dessa função é tentar você explorar o máximo o espaço. Tá? Então, você ir para combinações de hiperparâmetros que você ainda não olhou, mas, ao mesmo tempo, focar nas regiões de máximo da função. Tá? Tem toda uma teoria por trás disso. Tá? Depois também tem referências lá no final, se vocês quiserem ler. Tá? Mas isso é um processo iterativo.
Então, da próxima vez, aqui agora eu estou com 4 pontos, vejam que é sempre, eu acho o ponto na função de aquisição, eu transfiro para a função real, e aí eu avalio. Então, o papel dessa função aqui é dizer qual que é o próximo ponto que eu devo gastar recurso para avaliar. Né? Como é que ela faz isso? Usando aqui essa incerteza que eu tenho associada à melhora que eu vou conseguir quando eu avaliar aquele ponto. Tá? Então, de longe, otimização bayesiana é uma das técnicas mais utilizadas. Ela tem muitas vantagens, mas ela também tem algumas desvantagens. Né? Por exemplo, um processo gaussiano é um algoritmo cúbico no número de pontos. Tá? Então, isso não escala. Né? Então, você pode fazer isso para datasets pequenos, ou para amostras pequenas. Né? Você amostra pouco. Quando você começa a amostrar demais, não escala. Se você ter ponto demais, você vai precisar de mais amostra. Tá? Então, só para vocês terem um exemplo, né, de onde que isso é utilizado, tem um paper recente de 2 dos autores, das pessoas envolvidas no AlphaGo, né, que eles falam que uma das coisas mais importantes do desenvolvimento foi essa parte de tuning de hiperparâmetros da rede com otimização bayesiana. Tá? Então, ele dá um exemplo lá, então tirei exatamente do jeito que está escrito no paper. Tá? Então, ele fala que, quando ele usou a otimização bayesiana, ele teve lá melhoras substanciais, né, na qualidade lá do jogador. Aí ele fala que antes dessa partida aqui, eles fizeram um último tuning, tá? E eles melhoraram de 50% para 66,5% a taxa de vezes que ele ganhava em relação às vezes que ele perdia quando ele jogava com ele mesmo. Tá? E ele fala que essa versão foi a que ele usou na partida em si. Tá? Então, esse é um exemplo de aplicação onde a gente sabe que otimização bayesiana para otimização de hiperparâmetros, nesse caso de redes neurais profundas, está sendo usado. Tá? Como eu falei, tem problemas, não é só mar de rosas. Né? Então, a questão da escalabilidade, com certeza, é um ponto a se considerar. Né? Uma outra coisa que a gente tem que olhar é essa coisa de robustez, porque, na verdade, um processo gaussiano ele depende de uma função que você define anteriormente. Se essa função não tem nada a ver com a sua distribuição, não vai funcionar. Tá? Tem muito ruído, tá? Porque, às vezes, você assume que tem um espaço gaussiano, ele não é gaussiano, e você não consegue modelar. E aquela complexidade lá do espaço de hiperparâmetros, não ter só coisas contínuas ou inteiras, eu tenho coisas discretas também. E não é sempre que eu consigo lidar bem com isso. Tá? Uma forma simples, tá, que um dos algoritmos que até hoje é considerado o estado da arte nessa área fez, foi pegar exatamente esse algoritmo que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Ele faz exatamente isso, com uma diferença. Tá? Ele substitui esse processo gaussiano aqui, que é muito caro, por uma coisa mais barata. Então, ele põe um outro método de aprendizado aí, que, no caso dele, é um random forest, tá? Que torna o processo, pelo menos, escalável. Tem algumas desvantagens, tá? Mas, pelo menos, você consegue escalar. E eles fizeram algumas outras coisas que eles não iniciam a busca aleatoriamente. Então, inicialmente, esses pontos aqui que você observa, os inicialmente observados, normalmente você pega aleatório. Ele não, ele usou a informação anterior de rodadas do método para inicializar. Então, ele já meio que focou em algumas áreas que ele sabia que o algoritmo ia se dar bem. Tá? Tem vantagens e desvantagens. Ele enviesou a busca, né? Pode ser que não consiga se recuperar, mas pode ser que consiga. Então, vantagens e desvantagens como tudo. Tá? Esse algoritmo que eu estou falando, tá, que ainda é considerado estado da arte em muitos casos, é o AutoScaLearn. Então, como é que ele funciona? É um algoritmo de otimização bayesiana, exatamente como eu mostrei para vocês.
A diferença é que aquela regressão não é feita por um processo gaussiano, é feito por um random forest regressor. E o que ele faz, o espaço de busca dele, é definido como todos os algoritmos que estão no scikit-learn. Tá? E ele está sendo considerado standard justamente porque tem umas competições de AutoML. Tá? E ele foi o vencedor em 2015, 16, 17 e 18. Tá? Agora parece que tem um método que bate, tá? Que é... Lembra esses MEC aqui que eu falei para vocês, que era aquele definição do problema de otimização, e aí eu posso usar essa otimização bayesiana para otimizar. Vai ter um outro método, que é o Bob, aqui, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que hoje está sendo melhor que a otimização bayesiana em muitos cenários. E tem uma outra coisa, então, vocês vejam que eu falei, ele não escolhe os pontos aleatoriamente, tá? Ele usa um processo aqui de meta-learn, que é olhar para o que já se deu bem no passado, para começar essas configurações de hiperparâmetros. E ele também tem um passo de pós-processamento aqui. Ele não usa um classificador só ou um pipeline, lá, uma sequência de passos só. Ele combina várias para obter o resultado. Tá? Bom, aí vocês veem que esse paper é de 2015, né? Então são coisas relativamente recentes, mas agora já tem um outro aqui que já usaram esse novo método em conjunto com ele, e ele continua sendo muito bom, melhor do que era antes com esse método mais tradicional lá de usar a otimização bayesiana. Bom, o segundo conjunto de técnicas que eu vou falar um pouquinho, tá? Então, a otimização bayesiana foi a primeira. O segundo são abordagens evolucionárias. Tá? Então, eu tenho esses métodos baseados em população, que tem inspiração lá na teoria evolutiva de Darwin, em que o que eu faço é, eu tenho uma população de indivíduos e cada indivíduo representa uma solução para o meu problema. Então, aqui o meu problema, se ele for fazer tuning de algoritmos e parâmetros e hiperparâmetros, né, cada indivíduo vai ser algoritmos associados a hiperparâmetros. Se for pipelines, aí eu tenho sequências de passos representando cada solução do meu problema. Tá? Então, esses métodos, eles são caros computacionalmente, mas tudo em AutoML é caro computacionalmente. Então, dependendo do budget computacional que você tem, de quanto que você tem de tempo para gastar, tá? Eles valem muito a pena, principalmente que você tem espaços maiores. Tá? Então, aqui, só para dar uma ideia de como esses métodos funcionam, então, eu tenho uma inicialização aqui dessas soluções para o meu problema. Né? Então, no meu caso aqui, por exemplo, os hiperparâmetros, só de um algoritmo, para ficar mais simples de explicar. Aí eu avalio todas essas soluções. Tá? Essa avaliação é rodando o algoritmo, da mesma forma que eu faço lá na otimização bayesiana. Então, aqui, por exemplo, eu calculo o erro para aquele conjunto de hiperparâmetros, para aquele algoritmo. E aí aqui eu tenho um processo de probabilístico de seleção, onde eu pego as soluções que têm a maior probabilidade, né, tem uma maior acurácia nesse caso, que tem maior acerto no problema. Eles são probabilisticamente selecionados para fazer cruzamento e mutação. Então, quanto maior o seu acerto, maior a probabilidade de você ir para frente e ter filhos aqui, né? Aí eu cruzo essas soluções, faço mutação, e esse é um loop iterativo aqui também. A diferença é que, lá na otimização bayesiana, o que eu vou fazer é eu vou sempre escolhendo o próximo ponto que eu vou avaliar de acordo com aquela função. Aqui não, eu tenho um monte de solução sendo avaliado paralelamente. Tá? Então, eu vou tentando fazer essa exploração do espaço de busca em paralelo. Bom, aqui eu tenho uma infinidade de métodos também. Tá? Ali eu falei do AutoEca, aqui eu vou falar de dois, só porque eu não posso ignorar esse, porque foi o primeiro. Né? Para vocês terem uma ideia, o AutoScaLearn, que eu falei anteriormente, ele tem várias versões. Tá? Então, se vocês olharem, é tudo código aberto, eu vou mostrar no final. Você consegue baixar tudo do GitHub, instalar, usar, e é simples de usar. Muito obrigada. Então, ele tem uma versão para o scikit-learn e uma versão para o ECA. Tá? Essas ferramentas que eu vou falar aqui, a grande maioria delas hoje está focando no scikit-learn, tá?
justamente para você gerar pipelines em Python, já poder rodar e fazer o que você quiser. Todo mundo está usando, é popular, então tudo está sendo muito focado no scikit-learn. Então, a ideia aqui desse primeiro método, que é o TPOT, tá? Ele é um método que foi proposto em 2016. Tá? E a ideia é usar, então, esses métodos evolucionários para representar esses pipelines. Então, eu gero lá um pipeline, avalio esse pipeline, e aí, de acordo com essa avaliação, eu tenho uma probabilidade de pegar esse pipeline e trocar partes desse pipeline um com o outro e ir melhorando as soluções que eu estou gerando. Uma das coisas mais interessantes desse pipeline é que ele foi o primeiro a tentar aumentar esse espaço de busca, em que esse número de combinações que você podia fazer, permitindo que você fizesse processamento paralelo de diferentes métodos. Então, por exemplo, aqui tem tirei. Cadê? Esquece, não tem? Mas o que ele faz é ele consegue gerar um pipeline. Então, o que você faz? Pega a mesma base de dados N vezes. Para uma, você faz imputação de dados. Para outra, você faz seleção de atributos. Para outra, você faz construção de atributos. E lá na frente, você junta tudo isso. Lógico que custa ainda mais para avaliar esses métodos, né? Mas ele foi o primeiro, então, a permitir esses esquemas um pouco mais sofisticados, vamos colocar assim. Depois tem o RESP, tá? Que é um método nosso, então eu tenho que falar dele. Ele também é baseado em programação genética, tá? Mas a ideia aqui também usa o espaço de busca do scikit-learn, mas a ideia dele é que ele representa esses pipelines por uma gramática. Então, é muito fácil para o usuário dizer o que ele quer, o que ele acha que pode e o que não pode. Vem uma gramática pronta, você pode pegar partes dessa gramática, pode dizer assim, por exemplo, só quero modelos interpretáveis. Então, eu vou apagar tudo que não é interpretável e vou usar só aquela partezinha do espaço. Tá? Ele tem muitas vantagens em termos de busca, ele tem um espaço muito maior que os outros algoritmos, tipo o AutoScaLearn, etc. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, esse aqui é o espaço de busca do TPOT, é esse número aqui mesmo. Tá? Então, esse aqui é o número de combinações possíveis, dados o espaço de busca que eu defini. Aqui eu tenho o espaço do AutoScaLearn. Vejam que, embora ele permita coisas mais sofisticadas, ele restringiu o número de métodos que você pode usar para tentar gerar esses fluxos mais sofisticados. Então, aqui eu tenho um que vai 10 a 17, o AutoSK vai 10 a 17, né? E o espaço do RESP aqui ele vai a 10 a 34. Então, ele tenta realmente fazer combinações que, às vezes, a gente não pensaria em fazer, mas que são válidas. Tá? Obviamente que, quando eu aumento esse número de combinações, fica mais difícil de eu achar a melhor solução. Tá? Então, aí eu começo a ter outros tipos de problemas que eu preciso resolver. No caso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o RESP, o AutoScaLearn, que é a otimização bayesiana que eu mostrei para vocês antes, o TPOT, que é aquele método, o primeiro método que eu falei que dá os pipelines mais complexos, e aqui é uma busca aleatória. Tá? Uma flechinha verde para cima quer dizer que esse cara é estatisticamente melhor que os outros. Cada linha é um dataset. E uma flechinha para baixo quer dizer que esse aqui é estatisticamente pior que os outros. Tá? Veja que nós temos um caso aqui em que a busca aleatória é melhor que todo mundo, praticamente. Tá? Por quê? O espaço é muito grande. Então, fica muito mais difícil buscar. Tá? E aí a gente sabe o que a gente tem que fazer quando isso acontece. Não está buscando direito. Então, é uma de busca que eu tenho que mudar. Tá? Mas, no geral, a gente fala que um método é estado da arte em relação ao outro, mas os resultados são muito próximos. Tá? Muito próximos. Mas os fluxos são bem diferentes. Tá? Então, o negócio nessa área é que você pode ter fluxos completamente diferentes que te dão uma medida lá de erro muito, muito próxima. Tá? Bom, sem entrar em muitos detalhes no método, eu acho que tem uma coisa que é ainda mais importante,
Tá? Os métodos, é interessante entender essa dinâmica de como que eles funcionam, no que eles são baseados, mas você vai ter muita biblioteca de código aberto, se você quiser usar. Vai ter também todas as nuvens aí das grandes. Você tem um método de AutoML, mas tem um problema. Esses métodos que eu falei agora, os dois que eu citei, eles continuam tendo problemas de escalabilidade. Por quê? Se cada vez que eu olho para um parâmetro eu rodar o algoritmo, se minha base é grande, não tem o que fazer. Tá? Então, existe muito esforço agora em tentar reduzir esse custo de você avaliar se um conjunto de hiperparâmetros é bom ou não para resolver um problema. Uma das coisas que eu vou falar agora, tá, que é uma das técnicas que está sendo mais vendidas no momento, é o que a gente chama de Multi-Fidelity Optimization. Tá? Então, otimização de múltipla fidelidade. Qual que é o sentido aqui do fidelidade? Você pega, você tem um dataset grande, tem um conjunto de hiperparâmetros que vai te dar um resultado quando você roda o algoritmo. Você reduz drasticamente, por exemplo, o tamanho da sua amostra, tá? Mas você garante que as regiões do seu espaço, onde você tem as acurácias maiores ou os erros menores, elas continuam sendo as mesmas. A fidelidade se eu rodar com tudo ou se eu rodar com uma amostra, não vai dar o mesmo resultado, obviamente. Mas, comparativamente, eu conseguiria comparar aquele espaço com todo mundo e um espaço com uma pequena amostra. Tá? Então, o que tem sido feito agora em relação a isso? Tá? Então, eu uso uma aproximação barata para aquela função real, tá? Que tem uma correlação grande com o espaço original. Para eu reduzir esse espaço, o jeito mais simples é eu pegar um subconjunto dos dados. Então, se eu tenho 1 milhão de amostras, eu tento fazer alguma coisa com 10 mil, tá? Para fazer essa avaliação. Tem outros jeitos, por exemplo, se você está rodando um algoritmo iterativo, reduz o número de iterações do algoritmo quando você vai fazer essas primeiras avaliações. Tá? Se você está usando uma imagem de uma resolução muito alta, você diminui a resolução da imagem para fazer esse treinamento. Tá? Então, isso aqui é uma das coisas que está sendo agora, está recebendo muita atenção, sendo muito estudada, porque performance é uma das coisas que a gente precisa melhorar no momento. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um dataset de imagens. Tá? Ele tem aqui 50 mil imagens no total. E isso aqui, o que eu tenho aqui? Isso aqui é um exemplo de otimização de hiperparâmetros para um SVM. Tá? O SVM vai ter 2 parâmetros aqui. Um representado no eixo X e o outro no eixo Y. Então, cada combinação, cada ponto nesse gráfico é um hiperparâmetro diferente. São 2, é um conjunto, né, uma dupla, tá, do valor que eu dei para cada um dos hiperparâmetros. Tá? Isso aqui é o espaço, quando eu calculo todas as combinações desse parâmetro, com 400 amostras. Minha base tem 50 mil. E aqui eu vou sucessivamente aumentando esse número de amostras. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais ou menos 400, aí aqui, sei lá, eu vou para 800, 1.600, eu posso ir dobrando ou posso ter outro esquema para eu modificar essa amostra, o tamanho dessa amostra. O que é importante ver aqui? O que o multi-fidelity quer dizer? Veja que em todas elas, quanto mais vermelho, pior é o resultado. Tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, um resultado de erro, e o vermelho aqui quer dizer que o erro é muito alto. Vejam que, se eu comparar a 400 com a 5.000, o vermelho está no mesmo lugar. Tá? Se eu olhar agora aqui para esse cantinho aqui, onde aqui, quanto mais azul, melhor. Tá? Então, veja que aqui eu tenho bem azul, aqui não está azul. Mas não tem problema, o que importa é que eu vou excluir tudo isso aqui da minha avaliação.
Eu vou dizer, ó, tá vendo essa porção gigante aqui do espaço? Ignora, não serve para nada. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu consiga, então, com uma amostra, gerar alguma coisa que é parecida com o que tem aqui, e eu consiga simplesmente desviar de partes do espaço que eu sei que não vão me levar a nada. Tá? Então, a primeira ideia, né, de fazer isso, de usar esses multi-fidelity models, tá? Era também com o processo gaussiano. Tá? Muito difícil de fazer, de pensar, de implementar, não é trivial. Tá? Tem pouca pesquisa nisso, eu não vou entrar no mérito, mas eles acharam alternativa para isso, que é o que a gente chama peguei esse monte aqui. As melhores eu sei que estão concentradas nesse campo de baixo. Então, agora, eu vou ignorar essa parte do espaço. Eu só vou mostrar aqui. E eu vou fazendo isso sucessivamente. Tá? Então, agora, o top dessas aqui estava aqui. Ó. Aqui, tá vendo? Aqui não tinha nada azul. Aqui começou a ficar azul. Então, eu aumentei o número de amostras. Agora, eu estou sabendo que o melhor está aqui. Depois, de novo, pego os top e eu vou para cá. Vou fazendo isso sucessivamente. Então, no final das contas, o que eu vou fazendo? Eu vou deixando mais caro computacionalmente, quanto eu vou aumentando a amostra, mas eu vou desperdiçando menos tempo em regiões que não vão me levar a nada. Tá? Esse método, então aqui tem uma... Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o tempo, tá? Isso aqui é tempo em provavelmente horas. Isso aqui é a acurácia naquele conjunto de validação. Tá? Lembra lá que eu tinha um conjunto onde eu treinava e um conjunto de validação. Então, o que ele faz? Cada linha dessa representa como se fosse um quadradinho desse daqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu começo aqui. Eu estou vendo que não vai para frente, está vendo? O negócio não está indo para frente. Eu disse, ó, para essa primeira linha você vai usar aqui, sei lá, 25 horas. Tá? Deu 25 horas, o que eu faço? Paro. Pego os melhores e continuo. Pego os melhores e continuo. Pego os melhores e continuo. E cada vez que eu continuo, eu aumento o tamanho da amostra. Tá? O problema dessa abordagem é que eu tenho que escolher e eu tenho que ter um compromisso entre quantas soluções eu vou avaliar e qual o tempo que eu vou dar para cada solução. Tá? Então, por exemplo, se você me dá 100 horas, nessas 100 horas, se eu pegar 1 hora por solução, eu vou conseguir avaliar 100 diferentes hiperparâmetros. Tá? Agora, se você me dá 30 minutos, eu já consigo avaliar 200. Né? E o que acontece? Se eu der um tempo muito pequeno para o algoritmo, pode ser que não seja suficiente para ele convergir e me dar o resultado que seria o esperado se ele tivesse mais tempo. Ao mesmo tempo, né, se eu der muito tempo para ele e ele não precisava daquele tempo, eu joguei recurso fora. Tá? Então, é difícil achar esse compromisso de quantas soluções eu avalio versus quanto tempo eu dou por solução, dado o tempo total que eu tenho para rodar o método. Né? Tá, então essa abordagem é legal, ela tem esse problema, mas ela funciona bem. Então, a partir dela, foi proposto esse Hyperband. Tá? É um artigo do ano retrasado já, né, agora, que ele tenta resolver esse problema de você ter que achar esse compromisso entre o tempo e o número de avaliações, tá? Fazendo o quê? Ele pega o total de horas, por exemplo, que você tem para rodar todas as configurações,
E aí, ele faz diferentes combinações de número de soluções por tempo. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, esse grupinho aqui, você vai avaliar 5 soluções e elas têm 5 horas. Esse grupinho você vai avaliar 15 soluções em 2 horas e meia. E assim por diante. Então, ele faz variações do número de soluções versus o tempo que você dá para cada uma. E para cada grupinho, ele usa aquele successive halving lá. Então, quer dizer, o que ele vai fazer? É como se eu tivesse 4 grupos diferentes aqui. Tá? E para cada grupo, veja que eu tenho um tempo diferente. Então, por esse aqui, ó, sei lá, 5 horas. Esse 10 horas. Esse um pouco mais de 20, esse aqui um monte aqui que eu estou dando de horas para ele. Tá? Mas veja que o número de soluções que eu estou avaliando aqui também vai mudar. Tá? Então, quando eu tenho pouco tempo, eu avalio mais soluções, normalmente. Quando eu tenho muito tempo, eu avalio menos soluções. Tá? O negócio é que eu começo a avaliação aqui, e aí eu uso aquele negócio do successive halving lá. Tá? Então, eu começo a avaliar, aí eu paro, pego as melhores, começo de novo. Paro, pego as melhores, começo de novo. E assim vai. Tá? Os resultados desse método eles são muito bons em termos de tempo, tá? Mas eles ainda deixam um pouquinho a desejar em termos da efetividade do hiperparâmetro que você acha. Justamente por isso, alguém combinou os dois. O Hyperband, que é esse método aqui, com o Bayesian Optimization, que é aquele que a gente viu lá anteriormente. Tá? E aí, você tem todas as vantagens desse Hyperband em termos de tempo e escalabilidade. Tá? É escalável, fácil de paralelizar, é muito fácil de implementar, mas você continua tendo as vantagens da otimização bayesiana, que elas são muito efetivas em encontrar uma boa solução para o problema. Então, o que eles fazem? Eles usam a otimização bayesiana para escolher as configurações que vão ser avaliadas. Lembra lá que eu tenho configurações e tempo. Dentro daquele tempo, eu tenho N configurações. A otimização bayesiana vai te dizer quais soluções você avalia naquele tempo. E o Hyperband vai decidir quanto tempo você vai dar para cada solução através daquele successive halving. Tá? Esse método aqui foi ele que eles combinaram lá com o AutoScaLearn, né, que é aquele que ganha a competição lá todo ano. Então, os melhores resultados hoje são daquele método com esse tipo de otimização aqui, tá, que combina então a bayesiana com esse método do Hyperband. Para vocês terem uma ideia em termos de tempo, o que a gente consegue fazer, tem basicamente tudo no GitHub, além de ter algumas bibliotecas que são para otimização bayesiana em problemas desse tipo SMAC. Tá? Então, tem muita coisa em relação a isso. E dos mais diferentes tipos de métodos. Então, por exemplo, se você pega o sklearn, você consegue, no scikit-learn, com 4 linhas de código, rodar uma otimização para qualquer algoritmo que você quiser. Tá? Então, tem várias ferramentas que dá para testar e ter um gostinho do que é essa área. Tá, tem um monte, mas qual que eu uso? Tá? Depende do tempo computacional que você tem para gastar. Tá? A maioria desses experimentos que a gente está falando aqui, a gente não roda no computador em casa, não. Tá? Isso aí você joga na nuvem, GPU, o negócio o buraco é mais embaixo. Você consigo fazer em casa? Consigo. Se você limitar o tempo, não tem problema nenhum. Tá? Tem alguns métodos que você consegue limitar o tempo e a memória. Né? Então, para todos esses métodos, um parâmetro de entrada é sempre tempo. Qual que é o tempo que você pode gastar? Se você tem 1 hora para me dar, eu vou te dar o melhor em 1 hora. Se você tem 1 mês para me dar, eu vou te dar o melhor em 1 mês. Tá? Esse último método, que é a combinação do Hyperband com o Bayesian Optimization, que é um método do ano passado, em termos de escalabilidade e resultado, se você for olhar para as duas coisas, realmente vale a pena, dependendo do tempo computacional que você tem. Tá? Mas isso se você conseguir
rodar aquele negócio da fidelidade, né? Se você conseguir reduzir bastante o número de amostras para fazer o hyperband funcionar direito. Se você não conseguir fazer isso, você já tem, sei lá, pouco dado, aí não faz sentido. Tá? Agora, se você não consegue, então, fazer isso, tá? Por exemplo, se você tem dado contínuo em poucas dimensões descrevendo o seu dado, aí aqueles métodos de otimização bayesiana baseados em processos gaussianos vale a pena. Porque eles são cúbicos no número de pontos, mas você tem baixa dimensão e não tem tanto ponto, porque foi por isso que você não conseguiu usar o método de cima, aí ele vale a pena. Tá? Quando você tem métodos, ele diz que se são puramente contínuos, tá? Ele recomenda ir para métodos baseados em população, tipos evolucionários, mas se você tem um budget também grande. Tá? Concordo e discordo. Isso aqui é de um paper, tá? Eu não tirei as coisas da minha cabeça. Verdade, mas não acho que tem que ser puramente contínuo, não. Acho que simplesmente, se você tem mais tempo, vale a pena investir. Tá? Então, todas essas ferramentas, no final, uma vai ter alguma vantagem sobre a outra. Mas o legal é que tem muitas e dá para mexer no código, dá para estudar, dá para entender bem o que elas fazem. Tá? Bom, então, para concluir, AutoML é uma área de pesquisa altamente popular no momento. Tá? Tem muita pesquisa sendo feita. Se você pegar as grandes conferências da área, vão ter sempre 4, 5, 6 papers, no mínimo, nessas tracks, tipo conferências, para quem conhece as conferências, tipo NIPS, KDD, ICML, ICLR, sempre vão ter algumas coisas novas em relação a isso. Tá? É uma forma de você combinar a otimização com o aprendizado de máquina. Né? Tem resultados que, às vezes, realmente são assim, incríveis em várias aplicações. Né? Você ter essa vantagem de deixar o algoritmo customizado para o dado, não é sempre que eu consigo fazer isso. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. Tá? E é por isso que é uma área tão ativa. Só para dar um exemplo, se você olhar para esses espaços de busca, eles ainda, o que a gente consegue resultados muito bons são espaços relativamente pequenos, quer dizer, pode crescer muito. Ele é grande, mas ele ainda pode crescer muito. Só que a gente entende muito pouco desse espaço. Então, essa é uma das coisas que tem que ser investigada, e a partir do momento que a gente entender isso melhor, provavelmente você melhora ainda mais os resultados que você tem hoje. Tá? E tem muita coisa para ser feita. Tá? Tanto em termos de outros métodos de otimização, quanto em termos de melhorar a escalabilidade. Tá? Ainda tem muita coisa que pode ser feita. Então, se tem alguém pensando em trabalhar com isso, eu acho que é uma boa escolha. Tá? Para terminar, para quem é do mestrado, doutorado, ou quem está fazendo, pensa em entrar no mestrado, doutorado, esse semestre tem uma disciplina só sobre isso, sobre aprendizado de máquina automático. Tá? Esse semestre é só para pós-graduação, não tem para graduação. A gente também tem muitos trabalhos no laboratório de inteligência computacional sobre isso. Tá? Então, se você tiver interesse na área, quiser fazer alguma coisa relacionada, só mandar um e-mail para a gente, conversar comigo. Trabalho não falta. Tá bom? Então, era isso. Obrigada. Perguntas? Você sabe se tem algum tipo de trabalho que utiliza o Deep Learning para justamente definir esses parâmetros? Como usar o Deep Learning para descobrir os parâmetros
da própria rede? Tem uns métodos de redes neurais bayesianas que você pode usar para isso. Tá? Deve ter uns 4, 5 papers bem recentes que são só sobre isso. Tá? Eu não sei te dar detalhes, mas então são redes neurais bayesianas que você usa, lá você pega a última camada, e eu não lembro os detalhes, não, mas tem. Tá? Se quiser, depois eu posso te dar as referências, mas existe sim. Mais perguntas? Estão querendo coffee break, né? Então, vamos agradecer a professora Gisele de novo.